Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Portanto, gostaria que soubesseis como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me a fim de que a oração deles seja animada, estando vós unidos no amor, junto alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Falo dessa forma, para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Portanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem e como estáis firme a vossa fé em Cristo. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andais nele, tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como fossem instruídos, para transbordarem em ações de graças a Deus. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize às vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e nas falsas religiosidade desse mundo, não em Cristo, pois somente em Cristo habita corporealmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é a cabeça de todo poder e autoridade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados com Ele no batismo, e com Ele fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou de entre os mortos. E a vós, outros, que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos pecados. E cancelou a escrita da dívida que consistia nas ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. E, despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com a relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas a sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto de anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus. Amém? Até aqui. Deus seja louvado. Senhor, abençoa tudo aquilo que está em nós, a nossa visão e o nosso crescimento. Fala conosco dentro do nosso coração. Muda, transforma e perdoa meus pecados. Me usa como instrumento nesse santo local. Deus seja louvado. Amém? Pode se assentar. Bom, essa palavra, ela é muito forte. O povo de Colossenses, esses colossenses de Colosso, uma cidade, o que aconteceu no começo da formação da igreja? Hoje, parece que a igreja está sendo formada hoje de novo. Existem muitos
filosofias e ritos que o homem criou. Então o homem desenvolveu algumas coisas que ele acha que é a verdade e impõe para todo mundo. E as pessoas aceitam isso. Ou seja, ficam encarceradas numa verdade humana, não na verdade de Cristo. É aí que está o grande problema. Então Paulo estava enfrentando esse problema. Então quando ele escreveu essa carta, ele estava vendo a dificuldade que as pessoas estavam enfrentando para levar a mensagem do Evangelho. Então o Evangelho ele estava sendo colocado como uma extensão do judaísmo. Hoje não é diferente. Hoje tem muitos irmãos nossos, de outros ministérios, que estão fazendo e trazendo à tona de novo uma extensão do judaísmo. Aquilo que Deus já nos libertou através do Filho querido e amado, as pessoas estão trazendo de volta. Se fosse interessante que a Arca da Aliança tivesse presente, ela não tinha se perdido. Se fosse interessante que toda a igreja tivesse alguns badulaques, essas coisas aí que eles estão colocando, estaria presente. Mas Deus tirou tudo isso, porque não é interessante, Ele não quer isso. Nós não somos extensão do judaísmo, nós somos a graça de Deus. Nós somos instituídos como cristão. Nós não somos uma religião, como existe lá, o judaísmo e outras por aí. Nós não somos religião, nós somos cristianismo. Nós somos derivados de Cristo. Cristo é o cabeça do movimento que Ele criou, que é a igreja. Então Ele criou um movimento, que Ele é o cabeça, que Ele comanda. E as pessoas estão tentando fazer de tudo para transformar, faz séculos isso, o cristianismo numa extensão do judaísmo. E hoje está muito forte, com vestes, trazendo vestes sacerdotais lá de trás, os badulaques que estão tentando fazer as pessoas escravizar. Isso não é de Deus. Deus não quer isso. Cristo já nos libertou. Eu não posso voltar lá atrás. Eu não posso voltar lá atrás. Existem algumas passagens aqui que ele fala que é muito clara sobre isso. Quando o judaísmo, eles tinham uma crença, até hoje tem, no livro deles, que isso é do livro deles, por isso que ele fala um negócio aqui. No livro deles eles falam que quando a pessoa peca, Deus escreve num livro os pecados daquela pessoa. Então, os pecados daquela pessoa estão escritos num livro. E esse é o jeito deles. Então, quando ele escreveu essa carta, ele estava mostrando para aqueles homens que eram judeus, que estavam se convertendo, que eles estavam falando, mas o nosso nome está lá na mão de Deus. Mas quando Cristo expôs o mal no madeiro, ele cancelou essa célula. Então, todo pecado, dos seus pecados eu não me lembro mais. Mas o judeu não entende isso. Ele acha que aquilo ali está lá. Mas na minha visão, humilde visão, é mais profundo ainda isso aí. Eu vou muito mais além disso. Além disso, eu vou no seguinte. A lei, ela mostra o quê? A morte. A lei, ela é a extensão do pecado. Então a lei sobrevive por causa do pecado. Se não tivesse pecado, não teria lei. A lei foi instituída por causa do pecado. Então ela queria mostrar para todo mundo que você é um pecador. Então a lei te mostra que você é um pecador. Cara, se fizer isso, você é apedrejado, aquilo, enfim. Então ela revela o pecador. Então ela revela a morte. Ela não revela a salvação. Então toda vez que é instituído a célula, nós estamos presos no pecado. Mas Cristo veio e expôs publicamente o inimigo, porque ele levou sobre si, ele transformou no madeiro a nossa libertação. E quando ele fez isso, o que aconteceu? Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz o seguinte: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Peraí, então eu estou livre da condenação, essa condenação. Então a condenação da lei, eu estou livre, Cristo me libertou. Mas para que eu possa assumir ou tomar posse dessa libertação, eu tenho que seguir Ele. Eu não posso falar que Cristo me libertou, mas eu não acredito nele. Eu não sigo Ele. Aí fica estranho. É estranho. Peraí. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo instituiu a igreja.
Ele vai vir buscar, a igreja não é a igreja fisicamente, estou falando, mas ele vai vir buscar o povo dele, que está na comunhão do Santo Espírito dele. Então eu tenho que fazer parte desse corpo, porque a minha libertação já foi decretada. Eu já estou liberto de toda acusação. Agora, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você não confia na palavra, aí é diferente. Mas se você crê na palavra, peraí. Então, eu não tenho mais acusação. Mas, o inimigo é muito astuto. Então, ele levanta vãs filosofias. Ele pega algumas pessoas e transforma elas em objeto do diabo. Elas são usadas, sem pensar, por Satanás. Porque elas prendem vocês num cárcere que Cristo já libertou, fazendo com que a gente, obrigando a gente a realizar coisa que já foi morta no madeiro. Ele já levou sobre si. Isaías 53, ele fala: quem dará crédito à nossa pregação? Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Ele levou sobre si minhas dores mesmo. Então, peraí, mas por que eu não entendo isso? Porque eu vivo em Cristo? Não, eu vivo na minha fé, não na fé de Cristo. Eu tenho a minha fé particular, o meu jeito de encarar a verdade. Eu duvido de tudo aquilo que está escrito. Porque tudo aquilo que está escrito que vai contra o que eu estou fazendo, eu vou falar aquela frase satânica. Mas o cara falou mais, é Satanás puro falando. Porque não tem mais, tem que fazer. Não tem mais, tem que fazer o que está escrito. É difícil? É penoso? Mas tem que fazer. Se eu não fizer, eu vou pagar um preço caro. Se eu for fazer a minha vontade, o que eu quero, eu vou pagar um preço caro por isso. Hoje nós temos a condição que muitos lá atrás não tinham. Imagina Isaías, Jeremias e aqueles profetas todos, Natã, Ezequiel, Amós. Poxa, vocês estão no paraíso, vocês estão tendo uma chance que nós não tivemos. Nós temos a salvação de frente para nós. Nós temos a verdade de frente para nós. Nós temos a cura de frente para nós. Qual que é o nosso esforço? Crer. Lá eles tinham que cumprir a lei para acontecer alguma coisa, para não ser morto. Para ele ser respeitado, ele tinha que cumprir a lei. Se não cumprisse a lei, é apedrejado, morto. Você tem que entregar todo o teu pensamento, todo o teu coração para Deus. Mas cadê a renúncia? Se eu não renuncio à minha vida, eu não me entrego. Porque a minha vida vai falar mais alto. A vida que eu vivo, por isso que Paulo fala, não vivo mais eu. Porque a vida que ele vivia, ele deixou de lado. Ele era um perseguidor. Ele era um enganador, enfim. Ele foi deixado de lado. Ele falou, não, essa vida eu não quero mais. Eu quero uma nova vida. Põe uma pedra na tua vida anterior e começa uma vida nova. Agora eu tenho uma vida nova. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Eu não tenho mais condenação. A minha célula que estava com o meu nome foi riscada. Foi riscada. O inimigo não tem mais como me acusar. Ele não pode me acusar. Se ele vier me acusar, eu falo, você é enganador. Jesus já pagou meu preço. Vai lá e briga com ele. Você está falando que eu estou errado? Eu não vou brigar com você. É Cristo que vai brigar com você. Porque ele pagou o preço por mim. E ele já me libertou. Eu não preciso estar no cárcere. Eu não preciso ser um serviçal do inimigo. Eu não preciso ser um enganador. Eu não preciso ser um blasfemo. Eu não preciso ser um mentiroso. Eu não preciso, enfim, um monte de coisa. O que eu preciso ser? Um homem de caráter cristão. Só. Gálatas 5, 22. Eu preciso ter o caráter de Cristo na minha vida. Começar a manifestar essas coisas. Aonde eu estiver, eu tenho que manifestar Cristo. Para que Cristo entre em mim. Entre na minha vida. Entre no meu lar. O meu lar tem que ser abençoado. Eu não negocio a minha fé com nada.
E não aceito o inimigo mostrar que o meu lar não é abençoado. Eu não aceito isso. O meu lar é abençoado. Porque Cristo mora no meu lar. Eu não aceito confusão. Eu não aceito engano. Porque Cristo está no meu lar. Eu não posso viver na aparência do mal. Eu tenho que fugir da aparência do mal. É fácil? Lógico que não. Olha o mundo que nós vivemos. Olha a situação que o mundo coloca para a gente. É fácil? Não. É muito difícil. Mas a gente tem que lutar. Peraí. Eu tenho que lutar contra esse mal. Ele mostra para mim que o mundo mostra que eu sou um derrotado. Cristo olha para mim e fala, você é mais vitorioso. Quem você está acreditando? Quem você acredita? No inimigo ou em Deus? Porque o inimigo vai usar várias bocas para te desmoralizar, para mostrar que a sua fé está acabando. William, está acabando aqui a bateria. Em nome de Jesus, tudo isso, nós temos que ter essa certeza que Deus está na nossa vida. Mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho que saber que essa verdade habita em mim. Eu tenho que saber que essa verdade está habitando em mim. Hoje, eu tenho certeza que Deus vai mudar o cativeiro de todo mundo que está aqui. Por que Ele vai mudar? Porque Ele já tem preparado uma vitória para você. Ele já tem essa vitória. Essa vitória já está pronta para você. Peraí. Se eu tenho uma vitória pronta para mim, por que eu estou perdendo tempo? O inimigo vai falar com o teu nome. Ele vai falar assim, teu nome está aqui, você é meu escravo. Não sou mais escravo dele. Eu sou escravo de Deus. Hoje eu vivo a vida de Cristo. Então, ele é blasfemo. Ele quer te transformar num escravo dele. Como que você sabe que você está sendo um escravo dele? Porque ele transforma a tua vida numa Babilônia. As coisas começam a dar errado, as coisas começam a quebrar, as doenças começam a ficar frequentes, as coisas todas acontecem. Por quê? Porque o inimigo está entrando no teu lar, fazendo morada, você não está percebendo, porque a nossa consciência, ela só acusa o erro. Mas qual que é o erro que a consciência acusa? O erro que eu sei que é erro. O erro que eu sei que é erro, aquele erro que eu sei que é erro. Esse erro eu sei que é erro. Aí eu acho que aquilo ali é um erro. Mas eu esqueço de ver o erro que Deus fala para mim que é erro. Aí eu começo a perecer. Nessa hora eu começo a perecer. Como que eu começo a perecer? Eu olho e falo assim, peraí. A falha não está em Deus, não está no Evangelho, mas está na minha vida. Mas eu enxergo dessa maneira? Não. Aí eu começo o quê? Procurar, aí que está o grande problema hoje em dia, atento nisso. Eu começo a rodar as igrejas para procurar os falsos profetas, aonde a minha vida é agasalhada. O estilo de vida errada que eu tenho é agasalhado. Por fatores financeiros, outros fatores que sejam, eu acabo tendo um agasalho naquele local. Mas como está escrito que é igreja, que é pastor, que é de Deus, que é não sei o quê, eu acho que eu estou no caminho certo. Mas eu esqueço que o erro vai continuar em mim. E é eu que vou pagar o preço. Ele vai pagar o preço dele. Se ele é um falso profeta, o problema é dele. O problema é você pagar o preço. Se a pessoa vai para o inferno ou não, o problema é dele. O problema é você pagar o preço dessa história. Então você tem que tomar conta da tua vida. E falar assim, não, a palavra condena minhas atitudes. Mesmo que alguém fale alguma coisa, a palavra condena. Então eu não vou fazer. A palavra me mostra como eu devo me portar em todo tipo de situação. Toda situação. A palavra de Deus me mostra. Mas, peraí. Alguma coisa errada tem. Por que que eu não entendo isso? Por que que eu não vejo desta maneira?
Por que eu estou vendo de outra maneira? Porque eu estou enxergando segundo a minha visão. Então a minha visão me mostra que eu estou certo. Mas a minha visão tem que estar parelha com essa aqui. Se não tiver parelha com a palavra de Deus, a minha visão está errada. A minha visão nunca vai estar certa se estiver diferente da palavra de Deus. A palavra de Deus me mostra como eu devo proceder. Mas, infelizmente, no nosso meio, nós somos doutrinados por muitos anos a seguir homens. Esse é o grande problema dos ministérios. Volta 30 anos atrás no Evangelho no Brasil. Não tem alguma coisa errada? A palavra de Deus não proíbe algumas coisas que eles proibiam. Castraram as pessoas. Para muitos ministérios, a televisão, que eles chamavam de aparelho, ou aparelho, era do diabo. Proibia de ver. Não estou falando que é bom, que é ruim, mas proibiam. Era aquela pressão. Hoje, esse povo que proibia está na televisão. E aí? Cadê a responsabilidade? Será que ninguém vai ser cobrado perante Deus? Será que está tudo bem? Será que é assim mesmo? Aquele povo que ficou carcerado, não teve desenvolvimento cultural nenhum, por causa de homens hipócritas, homens que não têm caráter nenhum, trancou aquele monte de gente no cárcere, hoje está lá não, desculpa, esse é o mal hoje que acontece. As pessoas entendem do jeito que elas querem o Evangelho, encarceram as pessoas, e depois vamos liberar, não, eu estava errado. Mas e aquela vida que ficou presa? Quem que vai pagar aquela vida? Você imagina a situação? Vamos fazer uma alegoria para a gente entender legal? Vamos entender legal? Você vai num campo de futebol, num show, alguma coisa, você paga a entrada. Chega na porta, tem um porteiro ou catraca, você tem que pôr lá seu ingresso ou apresentar para você entrar no cinema. Agora eu te falo, tem muita gente impedindo as pessoas de... Porque quem pagou meu ingresso no céu? Cristo. Cristo pagou a minha entrada para entrar no reino dos céus. Cristo já pagou. Mas tem um monte de homem impedindo da pessoa. Mas Cristo já me pagou, não interessa, eu não deixo você entrar. Porque eu. São os endemoniados hoje, que são os falsos profetas. Esses falsos profetas que fazem isso. Colocam de uma forma que você paga um preço caro por isso. Cristo me libertou. Eu não preciso cumprir alguns rituais que foram impostos para aquela época, porque tinha um motivo. Tinha um motivo. Você não guarda isso, você não guarda esse dia, se você não guardar, você vai... Quer dizer que só quem guarda aquele dia que vai para o céu. Eu preciso guardar aquele dia. Os outros dias da semana eu posso fazer o que eu quiser. Eu guardando aquele dia, estou salvo. Gente, para com essa prisão espiritual maldita. As pessoas, aquilo que estava lá atrás, já foi riscado. Ele expôs aquilo lá no madeiro. Ele expôs publicamente todo aquele mal, ele levou sobre si e transformou aquilo numa bênção, numa graça. Ele falou, se você me amar, eu vou te libertar. Então eu amo a Cristo e Ele me libertou. Eu não preciso cumprir rituais. Eu não preciso fazer rituais nenhum. Eu não preciso o dia do perdão, nada disso. Senão eu vou anular Cristo. Eu vou anular. Eu estou trazendo para... Eu sou responsável pelo dia do perdão. Como é que eu vou me perdoar? Se eu sou um pecador, quem Ele perdoou. Quem pode perdoar os pecados é Ele. Ele me perdoou. Dos seus pecados eu não me lembro mais. Mas aonde está o meu entendimento? Aonde está a minha visão? A minha visão está no homem. Aí o homem fala, está errado. Isso aqui não pode, 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 isso aqui não pode. E não é assim que funciona. Cristo quer consciência de você. Cristo te chamou e quer que você aprenda o que é certo e o que é errado. Mas você tem que saber o que é certo e errado. Não adianta eu ficar batendo no pé, irmão, olha esse negócio aí, olha isso, olha aquilo. Você vai vir aqui e fazer o que o pastor está mandando, porque você quer agradar os irmãos, o pastor, a igreja. Mas só que você virar a esquina, você vai se transformar naquele bicho que você era. Aquele bicho rebelde, aquela coisa engraçada. E isso Deus não quer.
Ele quer uma transformação genuína. Ele quer que você olhe para o espelho e sabe se você está apresentável ou não. Ele quer que você chegue aqui, você se apresente como você se apresenta o dia inteiro, a semana inteira. Ele não quer uma diferença. Ele não quer uma pessoa sentada aqui, se posando de santo aqui, e vira a esquina, mete o pau, xinga, briga, manda para aquele lugar. Uai, você está fazendo o que aqui? Você está fazendo o quê? Você acha que Cristo não está vendo? Uai! Você vai, faz uma campanha de libertação, primeira oportunidade que tem, você já mete o pau. Pega um porrete e parte para cima de todo mundo. Uai, o que você está fazendo? Você está mostrando o que para Cristo? Que você não é um cristão. Você ainda não aprendeu. Aí você leva aqueles puxão de orelha. Puxão de orelha de Deus dói barbaridade. Porque você não sabe de onde veio, por que veio, quem deu, quem fez, e a hora que vai passar a dor. A dor fica assim 24 horas, igual aquelas dores de dente de canal. Aquilo começa a fazer assim, ó. Começa devagarzinho, aí vai doendo. A hora que você vê, está doendo a unha do pé. É o dente, mas é a unha do pé que está doendo. De tão forte que é. Assim é quando desobedece a Deus. Você não sabe de onde vem a dor. Você não sabe por que está doendo. Você não sabe por que você está apanhando. Você não sabe por que está dando tudo errado. Porque você está desobediente à glória de Deus. Então Deus, Ele quer uma mudança drástica na nossa vida. Você não precisa mudar para agradar homens. Você precisa mudar em cima da palavra de Deus. Eu quero ser isso aqui, ó. Eu quero ser o que está escrito aqui. Deus, me ajuda a ser isso aqui. É isso que eu preciso ser. Porque eu quero um renovo espiritual. Eu quero uma mudança brusca na minha vida. Eu quero uma transformação no meu ser. Eu quero fazer com que as coisas sejam diferentes na minha vida. Eu não quero que a minha vida seja igual à vida de todo mundo. Eu quero uma mudança brusca em mim. Peraí, o que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo? Cristo habita em mim. Cristo vai abrir as portas do meu trabalho. Cristo vai abrir a porta da minha escola, e seja lá o que for. Agora, para que aconteça isso em minha vida, eu tenho que me doar. Eu tenho que fazer a obra de Deus. Eu tenho que ver. Hoje, no mundo, está tendo uma separação absurda. Absurda. Observa bem. Já estão colocando o povo de Deus de lado, tentando fazer tudo isso. Por quê? Porque nós estamos com a verdade. Presta atenção numa coisa que ninguém está prestando atenção. 20, 30 dias atrás aí, o barulho que estava aí, numa certa região aí na Ásia. Todo mundo chocado. Olha aí, aquele desespero, cortando, matando gente, aquele alvoroço, pondo gente no forno, aquele alvoroço. Acabou. De repente parou tudo. Por quê? De repente, Deus falou, chega. Quem que pode com Deus? Deus tem a minha, a tua vida na mão. Se Ele falar assim, amanhã eu vou abençoar aquela jovem, vai lá, anjo, e derrama sobre a vida dele isso. Quem que vai impedir? Ninguém. E Deus quer fazer isso no meio do povo dele. Mas Ele olha, Ele quer ver fé. Ele quer ver gente na posição dele. Ele quer gente obediente à palavra dele. Então, quando a gente não está obediente, a grande bênção não chega. Aí a gente fica nadando, que nem um louco. Para lá, para cá, para lá, igual aqueles peixes perdidos. Sendo que a bênção está na nossa frente. Ele quer nos dar. Ele quer nos abençoar. Mas nós fugimos da bênção. Nós fugimos. Nós tratamos Deus como um qualquer. Um serviçal. Que vai fazer, estalar o dedo e vai acontecer. Não é assim que funciona. Ele vai te abençoar? Ele vai te preparar. Ele vai te dar? Ele vai te preparar. Porque senão você vai lá, você recebeu uma benção do Senhor, você não está preparado, primeira coisa que você vai fazer, ir se divertir com Satanás. E gastar com Satanás. Você não vai gastar com o povo dele, com a igreja dele. Você vai gastar com Satanás. Você vai fazer as obras satânicas. E Deus sabe disso. Por isso que Ele te prepara antes. Como é que você prepara uma joia rara? No fogo. Põe fogo. Queima ele, Jesus. Pau. Põe fogo. Tá bom? Não tá bom. Faz de novo. Queima ele. E aí?
Faltando ainda alguma coisa, vai lá de novo, queima ele. A hora que você tiver sem impureza, ele fala, agora eu vou apenas. Agora eu vou lapidar essa criança aí. A hora que você está, aquela coisa sem impureza, ele te põe, aí o cara vai vir e lapidar você. Preparar essa joia. Até você chegar a ser exposto como uma joia rara, cara, você já apanhou tanto, você já viu tanta coisa que muda a tua vida. Você não vai ficar com o nariz em pé, como se tivesse feito você uma joia naquele momento. A coisa, ele vai te preparar para quando você chegar naquele status que ele colocou você não fica nariz em pé, soberbo. Ele vai falar, não, eu sei que é meu Deus que me colocou aqui. Humildade, coração amado pelas vidas que estão à tua volta, com as pessoas que estão abaixo de você, as pessoas que estão necessitadas de você, as pessoas que precisam de você, as pessoas que necessitam. Então, que o amor de Cristo sai fora dessas falsas profecias, dessas magias, um monte de promessa maluca, um monte de gente que da noite para o dia vira profeta de Deus, da noite para o dia vira um monte de coisa, impede de você entrar, porque o jeito que você está, você não entra, não sei o quê, é o jeito que eu estou que está ali, ó. Se é contrário à palavra, eu sou, então pode me meter, eu não sou, eu sou a favor do que está escrito ali. Eu estou dentro da palavra, então eu estou com Cristo, para que a tua vida mude e se transforme. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nos leva em paz e segurança nos nossos lares e dá uma semana repleta de vitória. Que as bênçãos do Senhor nos alcancem e muda a direção e muda tudo em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor está providenciando algo especial no meio do teu santo povo. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja perpetuamente em nosso meio. Nós falamos? Amém. Deus seja louvado.